Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Gyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshamaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Bem-vindos à nossa classe A Beleza do Gita, no Vedanta Brasil. Nós iniciaremos hoje do capítulo 3, mas antes de mais nada, deixa eu perguntar. O Felipe, você me mandou uma questão no WhatsApp, algum tempo atrás, e eu não te respondi. Você ainda tem alguma dúvida ou já está resolvida? Oi, Arlindo. Não, aquela pergunta ainda está aberta sobre o comentário do Swami Paramahansa sobre a questão do Karma Yoga, e em certas situações, né, o fruto da ação pode vir em benefícios materiais, se a pessoa tiver aquilo em mente. Aí eu fiquei na dúvida, mas o Karma Yoga em si mesmo já não é o abandono do resultado das ações? Então, Felipe, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você vai ler o texto, ou até mesmo o texto que nós estamos desdobrando, ok? Toda vez que você pega um pedaço do texto e apresenta para nós aqui, apresenta para mim uma aparente contradição, você precisa compreender que essa contradição é aparente. Ela é devida ao fato do contexto, é devida ao fato do nível da pessoa com a qual Lord Krishna estava falando, entendeu? Existem diversos motivos pelo qual o Vedanta precisa de ser ensinado por um guru, ok? Então, todas essas cópias, esses pedacinhos que você pega que apresentam confusões e contradições, elas vão ser naturalmente resolvidas na medida que você continua submetendo a sua mente aos ensinamentos, né, guiados por um professor competente e com uma atitude de confiança no pacote ensinamento, professor, teacher, teaching, né? Ensinamento, professor. Então, se a gente mantém essa perspectiva positiva de confiança, né, ao invés de uma posição mais crítica, dizer, não, aqui tem contradição, aqui tem erro, aqui tem engano, isso não é. Então, essa atitude, ela é prejudicial neste processo de assimilação do conhecimento, desses ensinamentos, tá? Então, é preciso você permanecer com uma mente aberta, uma mente confiante, sabendo que essas contradições, elas são gradualmente resolvidas, desde que você não se agarre a elas, porque se a pessoa se agarra a essas noções, a ideias, que aparentemente são contraditórias, né? Aí elas não se resolvem, porque a pessoa está investida naquela objeção, naquela dúvida, naquela coisa, entendeu? Então, toda vez que tem uma questão sobre o karma é um termo muito, muito complexo. Você disse aí alguma coisa. Então, existe o resultado das ações? Existe o resultado das ações. Não existe uma ação que não seja colocada com o intuito, com o objetivo de colher o resultado dela. Mas o Karma Yoga é aquele que gradualmente vai aprendendo a abandonar essa atitude causa e efeito, né? E simplesmente, por que ele vai abandonar? Não é que não existe causa, não existe efeito dentro do âmbito de Mithya. Não, existe sim. Não existe ação dentro do âmbito de Mithya. Existe sim. Né? Não existe livre-arbítrio, existe o poder de escolha aparente do jiva aparente. Então, toda vez que essas questões forem surgindo, né, a gente precisa ver o contexto no qual ela foi apresentada. Então, existe, sim, uma ação colocada, e é melhor que a minha ação seja harmonia
com o objetivo, o resultado que eu quero obter, e é melhor ainda que o resultado que eu quero obter seja um resultado absolutamente dármico e que seja ainda melhor ainda que seja para o benefício do todo, né? Então, são níveis de compreensão, tá? E, em seu devido processo, em seu devido tempo, o indivíduo ele começa a colocar ações sem nem mesmo pensar naquilo que ele quer colher como punha. Punha existe? Punha existe. A Papa existe? Existe, mas não deve ser o nosso foco, Felipe. Por quê? O nosso foco é crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, né? Mental, emocional, desenvolvimento desta capacidade, dessas qualificações. Então, o foco não é o resultado, mas isso é um processo gradual. É um processo gradual na medida que o indivíduo ele deixa de ser um samsari e começa a desenvolver o status de um karma yogi, aquele que age com espírito de doação, de contribuição, de retribuição, não preocupado com os resultados, mas ainda assim agindo em harmonia com as leis que regem o campo, o Dharma, né? Deixando os resultados por conta de Ishvara, sem ficar super feliz quando os resultados são favoráveis, sem ficar miserável quando os resultados não são favoráveis, porque ele é um karma yoga, ele está desenvolvendo uma equanimidade em relação aos resultados, em relação aos seus karmas, os seus parabada karmas, e ele está desenvolvendo isso por quê? Porque ele compreendeu que existe algo superior do que o consumo de punha, o consumo de resultados favoráveis. Existe algo muito mais superior, que é o processo de refinamento, de purificação do complexo corpo-mente, que nos permite esta elevação espiritual. Então, tendo uma compreensão do bem maior, do valor maior, ele vai largando mão dos resultados tangíveis, dos resultados mundanos dessas ações, sejam elas obter uma saúde física, seja ela obter uma casa nova, um relacionamento novo. Então, ele vai abandonando tudo isso, mas muito gradualmente, na medida que ele cresce, ele se eleva ao status de um karma yogi, tá? Então, não existe nenhuma contradição, Felipe. Eu convido você que você abra mão dessas coisinhas para dizer, aqui tem uma contradição, aqui tem uma contradição, aqui tem uma contradição. Então, duas coisas denotam dessa atitude sua. Uma possibilidade é que você não tem realmente uma confiança nessas escrituras, e isso é natural. Esse valor, esse desenvolvimento de valor e confiança nas escrituras é um processo gradual, tá? Mas, por outro lado, a gente sabe que no Vedanta, as escrituras, os ensinamentos e o guru, eles vêm num pacote único, porque esses ensinamentos precisam ser ensinados. Então, quando o indivíduo ele não tem confiança neste pacote, ou ele não tem confiança nas escrituras, ou ele não tem confiança no professor, ou ele não tem confiança em ambos, tá? E se nós não temos essa confiança inicial, fica muito difícil a gente sair deste bloqueio, entendeu? A gente tem que dar um voto de confiança nas escrituras e no professor até que ela prove não ser digna de nossa confiança, até que ele, o professor, ela, a professora, prove não ser digna de nossa confiança. Então, é uma confiança que irá permanecer pendente, né, suspensa, né, esperando pelo processo, este processo, né, de exposição aos ensinamentos, de modo que mais para frente eu posso dizer, não, valeu a pena a minha confiança inicial neste processo, ou mais para frente a pessoa diga, não valeu a pena, esta história de Vedanta não funciona para mim, talvez seja os ensinamentos, talvez seja o professor, mas eu não estou interessado, e a pessoa, às vezes, ela tem até, raramente, a integridade intelectual e diz assim, é lindo e maravilhoso, mas talvez eu não esteja qualificado, tá? Então, nós precisamos de desenvolver uma atitude muito, muito, muito básica para que este processo de assimilação, compreensão e crescimento através desses ensinamentos, né, sob a luz desses ensinamentos, possa ocorrer naturalmente e gradualmente. Você entende, Felipe? Perfeito, professor. Na própria pergunta mesmo, eu imaginei que ele apresenta em níveis graduais mesmo, a questão do karma yoga. Entendido.
Ok. Então, fica de olho nessa atitude sua, tá? Positivo. Então, o capítulo 3, versículo 28, nós vimos, né, que a partir do verso 21, o Krishna estava falando sobre o Yanni, e o fato de que o Yanni, muito embora ele não precise agir para se completar, ele continua agindo, principalmente se ele for um grihasta, né? Um grihasta é aquele dono de família, dono de negócio, né? Que participa nas atividades sociais, do seu meio social, né? Então, ele continua agindo e ele tem deveres. Os deveres são deveres sociais, mundanos, né? Sendo que entre esses deveres sociais, o dever mais elevado é aquele de observar e proteger o Dharma, né? Observar, né? E apoiar o Dharma, né? Alimentar o Dharma com ações dhármicas, né? Com atitudes dhármicas, né? Então, este Yanni, ele continua na sociedade, continua exercendo os seus papéis sem nenhum problema, e é melhor do que ele simplesmente abandonar a sociedade. Por quê? Porque ele é um grihasta, ele é um dono de família, ele não nasceu na era védica, na qual o indivíduo, depois de uma certa idade, ia para a floresta e ficava só fazendo nididhyasana. Não, ele nasceu nestes tempos modernos, em sociedades modernas, altamente tecnológicas, altamente rajásicas, e ele tem que continuar exercendo os seus papéis, né, de fazedor e executor, em total observação ao Dharma, compreendendo que esta é uma ordem secundária aparente, esta é a minha identidade inferior aparente. Aqui, onde vivem todos os seres vivos, né, eu preciso servir de modelo, servir de um bom exemplo, né, para não dar a impressão às pessoas de que as pessoas devem abandonar o mundo, né? Porque é somente no mundo, Felipe, que nós podemos crescer. Não, eu quero simplesmente, né, sair deste mundo e viver numa loca celestial, né? Eu não tive a oportunidade ainda de compartilhar com vocês uma questão que eu apresentei para o Swami Paramarthananda sobre isso. Fundamentalmente, eu perguntava a ele essa história dessas locas superiores e inferiores, nas quais as almas individuais elas experimentam, né, um tipo de realidade, né? Eu perguntei para ele primeiro se essa realidade é objetiva ou subjetiva. Ele disse que é objetiva. Ele me disse, né, muito bem dito, né, que até mesmo os nossos sonhos de noite, embora seja uma projeção da nossa subjetividade, ainda assim ele proporciona uma experiência objetiva, porque este projeto, esta projeção, através do Nidra Shakti, esse Shakti de Maya, que é apelidado Nidra Shakti, que projeta para o Jiva o conteúdo, né, de sua mente causal. Então, ainda assim, aquilo ali se torna uma experiência objetiva. Nós experimentamos objetos do mundo dos sonhos através do agente sonhador, o Taijasa, né? Então, a minha questão para ele era, e nessas locas, que são algumas coisas semelhantes a um sonho, né? O Jiva, né? Seja esse sonho, seja essas experiências subjetivas, objetivas, o Jiva tem a possibilidade de crescer, desenvolver e obter autoconhecimento e libertação. Ele me disse categoricamente que não. As nossas escrituras nos dizem, ele sempre coloca nesses termos, ele jamais diz não, por isso, não, ele sempre assim, não, as nossas escrituras, né, dizem que somente neste plano físico-material nós podemos, né, obter, desenvolver, crescer, né, obter conhecimento e nos libertar do samsara, né? Então, é somente aqui. Portanto, o Yanni não quer dar mau exemplo às pessoas, dizer assim, ó, é melhor vocês saírem daqui, porque isso daqui é mithya, é uma realidade aparente, ela é tão boa quanto inexistente, entendeu? Então, abandonem todos vocês os seus papéis sociais, abandonem tudo, né? Todos vocês se escondam nas florestas, né, estudando as escrituras. Ele sabe, o Yanni sabe que isso não iria ajudar ninguém, né? Porque fugir do mundo não é a solução, né? Mas o Ramana Maharaj fugiu do mundo. Não, ele não fugiu do mundo.
ele simplesmente disse não, obrigado para o mundo. Que é muito diferente. Uma coisa é você escapar, fugir, derrotado, né? Derrotado realmente, né? Fracassado, né? Desesperado, doído, você foge do mundo. E outra coisa é você dizer, entendi o jogo, não me interessa, estou fora, ok? Agradeço a oportunidade, mas já passei por ela, né? E eu me recolho na minha intimidade, fazendo o meu Shravanam Mananani Dhyasana, né? Na floresta, nesse caso, né? Mas raramente as pessoas que querem fugir do mundo estão fugindo por uma causa nobre, como foi, né, a rejeição do mundo por tantos dos nossos Mahatmas, né, dos nossos gurus que rejeitaram o mundo, né? O Buda, muito embora não faça parte de nossa tradição, porque ele rejeitou, né, o Criador, ele rejeitou Ishvara, Deus, o Criador, né? Mas ainda assim ele teve, né, a força de rejeitar o mundo, né, de modo mais incrível possível, porque ele era um príncipe destinado a ser o rei, e ele simplesmente diz, não, obrigado, não estou interessado, eu descobri que existe um valor, uma causa muito superior, que é a causa final, né, da experiência humana, e essa causa é moksha, né? Então, aqui e ali existem pessoas que realmente abandonam tudo por uma causa genuína e nobre, né? Mas é raro. Então, o Yanni, sendo ele um grihasta, ele permanece engajado na sociedade. Ele vai ter que fazer de tudo, inclusive dirigir a carruagem do Arjuna, porque o Krishna ele se ofereceu ao papel de motorista de carruagem dentro de uma guerra, né? Ali ele tinha dois papéis. Um era o papel mundano de amigo do Krishna, aquele que iria guiar a sua carruagem, e a outra, no nível espiritual, ele era o quê? Ele era o guru que iria não somente remover esta ignorância espiritual de Krishna, mas expor para o mundo, né, esta ignorância através de 18 capítulos do Gita, com o objetivo de ajudar as pessoas a removerem esta ignorância espiritual, né? Então, isso nós vimos até recentemente, né? O karma do Yanni é um karma para os outros, ele não se beneficia, mas ele não abandona o karma. Enquanto o Yanni realiza ações para guiar as pessoas, para dar exemplo às pessoas, qual seria a diferença entre a ação do Yanni e a ação do Samsari, né? O Krishna falou sobre essa diferença, nós vimos já, né, diversas vezes que o Yanni ele age sem nenhum investimento no resultado daquela ação, porque, como nós dizíamos aqui no início desta aula de hoje, né, no contexto da questão do Felipe, todo mundo faz ações com o objetivo de colher os resultados favoráveis, né? Então, o Yanni é aquele que faz ações não através de uma declaração que eu sou incompleto, insuficiente, carente, né? E eu preciso de fazer alguma coisa para mudar esse status quo, portanto, eu estou agindo para criar um resultado que possa trazer para mim a minha felicidade, o meu senso de adequação e satisfação, né? Então, o Anyani, o ignorante, que sofre, todas as ações dele são ações, né? São declarações de que eu sou incompleto e estou agindo para tentar me completar através da colheita dos punhas, né? Os punhas irão resolver o meu problema temporariamente, né? Já o Yanni, ele não havendo esse problema de inadequação, de incompletude, porque ele assumiu e reivindicou a sua identidade plena na consciência e existência, como consciência e existência, então as ações dele não têm esta amarra, esse gancho, entendeu? E não tem esta fragrância, né? Este perfume de inadequação, de infelicidade, de incompletude. As ações do Yanni, ela parte da incompletude, ela parte da paz, parte da satisfação e parte da felicidade. Em outras palavras, o Yanni
age a partir da felicidade, o Aniani age a partir da infelicidade, o Aniani age para obter a felicidade, no caso de que os resultados de suas ações sejam favoráveis a este desejo, né? Mas, como nós sabemos, mesmo quando nós temos sucessos na colheita de punhas, esses punhas, eles são como ouro falso, são bijuterias, né? Eles rapidamente, eles se dissolvem, né? Esta satisfação, esta segurança, esta paz, né? Esta plenitude dura pouco através da colheita de punha. O Yanni não age a partir da infelicidade. O Aniani age a partir da infelicidade. Essa é a diferença fundamental. E aí nós vimos que o Yanni, ele é aquele que reconheceu e reivindicou o seu eu superior, né? O seu ser, existência, consciência, né? Chamado Atma, né? E ele vê a sua identidade, ele descobriu o eu inferior, ele compreende que o eu inferior permanece dentro do âmbito desta outra ordem de realidade, chamada Mithya, que é uma ordem de realidade aparente dentro da única ordem de realidade chamada Satya, que é a única ordem real, né? Então, ele compreende o seu eu superior, compreende o seu eu inferior, do nível do seu eu superior, ele intelectualmente, ele objetiva o seu eu, o seu ahamkara, o seu ego, ele vê o seu eu inferior cumprindo, exercendo determinados papéis, mas ele o vê como algo, né, secundário. Aqui ele diz como algo insignificante, como algo incidental, alguma coisa que acontece como uma miragem na areia do deserto. Ele não dá uma importância de realidade a este eu secundário, a este eu inferior, a este ego. Ele tem, o que é mais importante aqui, ele tem uma perspectiva intelectual objetiva a respeito do Ahamkara, e ele não valoriza o Ahamkara como os autoignorantes. Ele não valoriza porque ele vê que o Ahamkara, ele é pequeno, ele é limitado, né? Ele é cheio de limitações, né? Entre elas o tempo e o espaço, né? E ele sofre, né? Ele sofre devido a esta ignorância cósmica universal. Então, ele resolveu o seu Ahamkara, esse Ahamkara permanece como se fosse, né, tem diversas analogias, uma delas é um jornal que queimou, que parece inteiro, mas se você tocar nele, ele se desmancha. Então, este Ahamkara, ele serve apenas como uma decoração dentro do âmbito de uma outra analogia vedântica, ou ele serve como um castelinho assim, né, que não é real, né, mas ainda assim ele precisa deste Ahamkara para interagir com este mundo insignificante também. Então, ele não dá importância a esse Ahamkara. Por quê? Porque ele conhece a irrealidade do Ahamkara, né? Ele conhece a realidade, né, do Atman, ele se estabeleceu no Atman como Atman, e ele respeita este Ahamkara dentro do âmbito de Mithya, mas sem supervalorizá-lo, né? O que acontece com o Aniani? O Aniani tem uma valorização monstruosa a respeito do Ahamkara. Estou falando daqueles que entram em contato com Vedanta, mas ainda assim permanecem muito mais investidos no Ahamkara, com aquela ideia de que, não, eu quero os dois, eu quero o meu Atma e eu quero o meu Ahamkara, eu quero o melhor dos dois mundos, né? Então, este investimento no Ahamkara, né, esta identificação com o Ahamkara, esta supervalorização do Ahamkara, acaba se tornando o impedimento principal para o indivíduo reivindicar a sua real natureza no Atman, no ser. Vocês estão compreendendo?
O Aniani, ele considera o Ahankara a sua, né, o seu ser principal, né, ele mesmo, né? E a biografia do Ahankara é a biografia do Aniani, né? O que eu fiz na vida. Vocês já notaram que as pessoas, quando elas vão socializar, né? Eu cada vez mais eu sou intolerante à socialização, tá? Principalmente quando eu comecei a ter esses relacionamentos, né, com a natureza, principalmente com as minhas galinhas, né? Então, eu tenho ótimos relacionamentos com as minhas galinhas, né? Então, eu respeito elas me respeitam, só desde que eu alimente elas e que elas botem ovos, né? Nós temos um relacionamento perfeito, né? Então, é a única socialização praticamente que eu faço, né? Mas quando você vai, né, sai do seu galinheiro, sai do seu portão e vai encontrar outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que insistem, vem aqui, vai ter isso, vai ter um encontrozinho social, né? Aí, quando você vai lá, você começa a ver aquelas coisas de sempre, né? Todo mundo querendo expor a biografia do Ahankara, né? Existe coisa mais chata do que isso, Marcelo? Depois que você se torna um Vedantino, um Jnani, existe coisa mais chata do que ver essas pessoas cheias de vaidade, né? Contando as suas histórias de vida, as suas biografias, a biografia dessa entidade falsa, impostora, mentirosa, enganosa, né? Que quer apresentar para o mundo, né? Uma face que não é a sua real face, etc., etc. Então, é a situação do Aniani, investido no Ahankara, sempre querendo apresentar esta biografia, contando as suas histórias em todos os eventos sociais. E essa identificação vai fazer de modo que as limitações do Ahankara se tornam as minhas limitações. Não é assim, Felipe? Se eu me identifico com alguma coisa que é limitante, e se eu me identifico com alguma coisa que é insuficiente, né? Então, a insuficiência, a insegurança, a limitação do Ahankara se torna a minha insegurança, a minha limitação, Por quê? Eu me identifiquei, eu assumi a minha identidade inferior, né? E agora eu tenho que pagar o preço. Qual é o preço? Samsara, o sofrimento, né? Sofrimento emocional devido a esta identificação equivocada com a minha identidade inferior, que é sujeita a todo tipo de sofrimento, com algumas experiências de prazeres também. Mas, no caso do Jnani, ele reconheceu e reivindicou o seu ser superior. E o Ahankara é visto como, simplesmente, né, como se diz, uma cadeira de papelão. Essa é uma outra analogia vedântica, né? Quando você observa o seu ego, o seu Ahankara, não leve ele a sério. Imagine que ele seja como uma cadeira numa vitrine de uma loja, mas é uma cadeira de papelão. Ela não serve para nada em real. É somente uma aparência, né? Então, o Jnani, né, ele tem este relacionamento diferente, né, com o seu Ahankara. E como é este Ahankara? Nós vimos que este Ahankara, a identidade inferior do Jiva, né, ele é abençoado pelo Atman, que é a identidade superior real, né? Abençoado pelo Atman, o complexo corpo-mente é vivificado e animado. Este complexo corpo-mente, que brilha com a consciência original, né? E através deste brilho, os pranas ativam, né? Animam este complexo corpo-mente. Então, este complexo corpo-mente, dentro do contexto desses ensinamentos do Gita, é o que nós chamamos de Ahankara, ok? Ahankara é o complexo corpo-mente vivo, animado pela consciência através deste veículo intermediário chamado o corpo sutil, né? E ele vai vivificar e animar este complexo corpo-mente, do mesmo modo, né,
que o faz com o complexo corpo-mente do Marcelo, do Sidem, do Silvio, o meu próprio complexo corpo-mente é abençoado por quem? Pelo Atma, a minha real natureza, a minha real identidade superior. Nós vimos, né, com estas diversas palavras, termos usados, que o Krishna usa uma palavra técnica também para o Ahamkara. Ele chama que Ahamkara, o complexo corpo-mente, ele resolve, ele reduz o Ahamkara em que? No Prakriti de Maya. Ele resolve o Ahamkara na matéria, nos elementos básicos, né? Ele resolve o Ahamkara, que é um complexo vivo, né? Configurado de modo incrivelmente inteligente, ele reduz isso na sua essência. Qual é a essência? São as 3 energias? Não, são as 5 elementos sutis? São os 5 elementos densos? Não, são os 5 elementos sutis? São as 3 energias? Não. O que é este Ahamkara em sua natureza aparente mais fundamental? Este Ahamkara é o Prakriti de Maya, ok? É o Prakriti Guna, tá? É a energia, é a matéria, é a natureza na qual esse espelho macrocosmo se forma para produzir as 3 energias, tá? Então, tudo isso é um modo de descrever o Ahamkara, que é o complexo corpo-mente, e dizer, o complexo corpo-mente, o que é o complexo corpo-mente? Você pode dizer 1000 coisas. Ele é simplesmente Ishvara, ele é simplesmente Maya, é somente os gunas, é somente o Prakriti de Maya, ok? Por quê? Qual a importância de definirmos este Ahamkara como matéria? Né? É simplesmente para nos dar, para apontar para o buscador da realidade de que este Ahamkara é matéria inerte, fundamentalmente. Este Ahamkara é nada mais, nada menos do que o Prakriti de Maya, né? Essa matéria sutil que vai se densificando até configurar, né, organismos vivos, né, os mais complexos e incrivelmente inteligentes, como no caso do jiva humano, né? Então, tudo isso parte de quê? Parte desta Prakriti de Maya, que é pura matéria. Então, toda vez que a gente resolve o jiva na matéria, não é uma resolução positiva, é uma resolução negativa para detonar e atacar agressivamente a identidade do Jiva Atma na matéria, que é o corpo-mente, que são as energias. Não é um modo de definir, resolver o Jiva de modo positivo, é um modo de resolver o Jiva de modo negativo, de modo que ele veja que tudo isso nada mais é, né, do que matéria inerte. E eu não sou matéria inerte, né? Então, o que eu sou? Quantas vezes nós passamos por esses ensinamentos? O que eu sou? Eu sou o corpo físico? Não. Eu sou o corpo sutil? Não. Né? Eu sou o corpo causal? Não. Né? Qual das cinco sheets, né? Como é que se diz em português? Os coxas dessas bainhas, né? Eu sou algumas delas, eu sou os pranas, eu sou o corpo de comida, eu sou o corpo mental, emocional, eu sou o corpo intelectual, eu sou o corpo do sono profundo, né? Então, nós temos esses ensinamentos de modo que você possa observar intelectualmente, livre de qualquer dúvida, né? Uma vez que isso seja muito bem compreendido, que todas essas naturezas são partes da natureza inferior do Jiva, que nada mais é do que matéria inerte. Por isso que eu disse no outro dia, se você quer resolver o seu Jiva, não resolva em matéria/energia. Resolva o Jiva em Ishvara, que é puro conhecimento, puro Sattva, porque se você resolve em Ishvara, 80% do seu problema, da problemática humana, está resolvida. E fica muito mais fácil depois resolver Ishvara em Brahman. Né? Não sei, aqueles de vocês que compreendem isso? Se alguém compreende o que eu disse aqui, por favor, diga alguma coisa, eu quero ver se alguém compreendeu isso.
Ok, eu vou dar uma repassada nesse conceito que eu fico repetindo, né? E agora eu me dei conta que poucos de vocês, né, compreendem. Alguns de vocês compreendem, mas estão meio acanhados, né? Então, o que é resolver algo, né? Resolver algo é resolver, né, algo que parece ser, em sua expressão mais densa, né, mais grosseira, parece ser alguma coisa, mas quando você examina mais profundamente, você resolve essa coisa em outra coisa, né? Então, qual é o exemplo mais típico do Vedanta? Você experimenta uma cobra, uma serpente. Aí vocês têm a experiência de estar diante de uma serpente, e depois você examina aquela experiência, né? E aí você resolve, né, aquela serpente numa corda, ok? Então, você resolveu algo que aparentemente era isso, naquilo que era a sua natureza mais intrínseca, ok? Então, nós estamos resolvendo as formas, né, materiais, né, matéria e energia, que é o complexo corpo-mente, a gente está resolvendo este complexo corpo-mente em alguma coisa mais fundamental, mais sutil, mais essencial, né, que o defina, né? Então, como é que eu vou resolver o ahamkara, que é o complexo corpo-mente, né? Eu tenho duas possibilidades fundamentalmente. Eu posso resolvê-lo em matéria e energia, ou eu posso resolvê-lo, né, na consciência como consciência. Mas sem dar esse pulo do gato, eu estava tentando explicar isso já há 2 semanas ou 3, né? Quando a gente quer resolver o jiva, a gente tem que tomar cuidado para não resolver o jiva nos pranas, por exemplo, né? Então, quem são os jivas? O jiva é energia, né? O jiva são os pranas, né? Não, os pranas é um dos fatores, um dos elementos, né, que constituem este fenômeno chamado Jiva Atma, né? O Jiva Atma é feito de 5 níveis, né, 5 coxas, 3 corpos, ou como queiramos dizer, entre eles, nós temos esses ares vitais desenhados inteligentemente para sustentar e manter os nossos sistemas fisiológicos, né? Então, as pessoas, eu estou usando esse exemplo dos pranas, porque é muito comum essa confusão. As pessoas buscando compreender a essência mais fundamental, né, do complexo corpo-mente de um ser humano, né, eles dizem que é o ar vital, porque eles observam que existe um ar vital que entra e sai, né? E quando ele sai e não entra mais, o corpo humano começa a entrar em decomposição. Então, ele diz assim, então a essência do corpo-mente é o ar vital, né? Então, o que nós fizemos? Nós que tínhamos a identidade do corpo, a identidade do jiva no corpo físico, nós transferimos a identidade, resolvemos essa identidade física material num aspecto mais sutil, né? Então, eu estou ouvindo do corpo de comida, do corpo físico, eu estou resolvendo, eu estou, né, identificando este corpo com uma essência mais fundamental, que é o quê? Que são os pranas, né? Por quê? Porque eu compreendo que os pranas é alguma coisa muito mais fundamental do que os ossos e a carne, e os músculos, né? A parte física material, né? Mas aí a gente pode cair no outro engano de achar que a essência do jiva é a energia, são os pranas, né? Mas aí os ensinamentos revelados para nós, através do Lord Ishvara, nos dizem claramente, né, que os pranas, eles são energias, e energia é sinônimo de matéria. Energia é matéria sutil. Matéria física é energia densificada, grossificada. Tudo no universo nada mais é do que energias, né? Nada mais é do que frequências diversas, diferentes de energias, né, que irão se configurar e muitas delas se tornam visíveis aos nossos órgãos sensoriais do jiva humano, né? Tudo é energia. Então, se a gente resolve
né, esta identidade equivocada nossa do corpo para os pranas, ainda assim a gente não resolve o nosso problema. Por quê? Os pranas são energias, energias é matéria, matéria é inerte, né? Matéria é inerte. E algo inerte jamais pode produzir a consciência. Portanto, a ideia de que o Jiva Atma é energia, é prana, ainda assim deixa o buscador, o investigador, numa situação difícil, não resolvida, porque tudo bem, agora eu me defini como prana, como energia, né? Mas se a energia deixar meu corpo, aí eu estou ferrado, né? Então, a gente não pode resolver algo que é mítya, que é o corpo físico material, em energia, que é mítya, porque mítya também, energia também é mítya, é matéria sutil, né? Então, a gente vai resolvendo este aspecto mais denso, mais tangível, né? Mais visível, esse aspecto, o qual nós nos identificamos totalmente como corpo, né? A gente vai identificando ele, né? Nos pranas, a gente vai identificando no nosso centro emocional, no nosso centro de pensamentos, no nosso centro de memória, no nosso centro intelectual, no nosso centro egóico. A gente vai resolvendo, mal resolvendo esse jiva do corpo, nesses outros aspectos da experiência humana, que ainda assim não resolvem a problemática do jiva. Você entende, Marcelo? Então, eu digo sempre, não resolva o jiva em matéria e energia, mas existe uma energia que vale a pena resolver o jiva, que é o quê? Sattva-guna, pura Sattva-guna. Então, resolva o jiva em Shwara, que é o passo intermediário que o Vedanta, os Upanishads, eles nos sugerem. Resolva o jiva em Ishwara, porque Ishwara é consciência pura, ok? É pura sattva, é inteligência pura. Então, se a gente resolve o jiva em Ishwara, a gente resolve uma imensidão de problemas, né? Que causam o sofrimento do samsara. Entre eles, o quê? Eu nunca compreendi nem a ideia de Deus, muito menos de compreender que Deus é a essência da minha existência. Se eu compreendo que Deus, o Criador, é a essência da minha existência, eu já me resolvo por quê? Aí eu vou compreender o meu relacionamento com Deus, vou compreender as leis de Deus, vou compreender o modo qual eu posso viver em harmonia com Deus e colher muitos punhas, né, e muito desenvolvimento espiritual, compreender as leis que regem, né, viver em harmonia. Então, e eu vou abandonando essa fantasia ridiculamente infantil de que eu tenho controle sobre o meu destino, tenho controle sobre os resultados das minhas ações. Então, resolver o jiva, este ahamkara, este complexo corpo-mente, em alguma coisa de mim, né? Se nós precisamos desse passo intermediário, que nós o resolvamos em pura Sattva-guna, que é Ishwara. Aí a gente vai relaxando, compreendendo que todos nós nascemos desta causa inteligente do universo, essa causa inteligente do universo, ele simplesmente estrutura todo o campo de leis, entre eles as leis éticas, kármicas, morais, psicológicas, e se eu não conhecê-las, eu vou viver o tempo todo em conflito com este campo de Deus. Então, no momento que eu me resolvo em Deus, a vida deixa de ser um fardo, porque eu começo a deixar os resultados de minhas interações por conta dessa inteligência suprema que não comete nenhum erro, jamais, né? E que tudo serve a um determinado propósito, que é aquele de nos ensinar determinadas lições que nos permitam crescer. Então, se a gente quer resolver o corpo físico em alguma coisa de mítya, que a gente o resolva em Ishwara. Depois, então, é mais fácil resolver esta natureza de pura sattva em Brahman, aquilo que é além dos atributos de Maya, além das três energias. Eu sei que para a maioria de vocês isso é um ensinamento muito profundo, mas vocês não se preocupem. Você compreende isso, Mauro?
Isso, sim, professor. Compreende? Sim. Ok, ótimo. É sempre um pouco complicado ensinar Vedanta para um grupo. Primeiro porque o grupo ele está sempre se modificando, né? As pessoas vêm, vão, raras são as pessoas que permanecem no processo, e as pessoas novas elas estão menos desenvolvidas, né? Nesse conhecimento, né? E aí eu não tenho como ensinar pessoa por pessoa, né? Então, nós temos ali uma estrutura dentro do Facebook Vedanta Brasil, no qual as pessoas são orientadas a seguir aquele formato para gradualmente ir desenvolvendo os conhecimentos, porque o Vedanta vai desenvolvendo assim. Se você compreender os ensinamentos do nível A, aí os conhecimentos do nível B são mais facilmente compreendidos. Se você compreende os ensinamentos do nível B, então você vai compreender melhor os conhecimentos do nível C. E assim a gente vai até o nível X e o nível Z. Mas se você não compreendeu aqueles outros estágios, compreender o nível X e o nível Z se torna muito impossível, né? Aí a pessoa vai dizer, não, essa coisa de Vedanta é simplesmente incompreensível, né? É como se o indivíduo entrasse na faculdade, né, fosse começar a estudar o cálculo 1, como eu estudei na escola, né, de engenharia, e em vez de cálculo 1, disse assim, não, agora nós estamos vivendo em tempos modernos, tudo ocorre mais rapidamente, nós vamos diretamente entrar na teoria da relatividade, né? E vocês vão compreender rapidamente nesse semestre, né? Então, ninguém vai compreender, porque você não tem a base para compreender a teoria da relatividade, né? Então, é uma dificuldade, e essa dificuldade é somada ao fato de que o meu estilo de exposição é um estilo sempre mais profundo. Eu tenho uma paixão pelas águas profundas desses ensinamentos, tá? Então, quando eu exponho sempre a nível mais profundo, e às vezes eu falho em considerar que, de repente, a maioria, ou quase todas as pessoas, não compreendem aquele nível mais profundo. Você entende o meu problema, Felipe? Então, às vezes, eu falho em compreender isso, que esse processo, mas, por outro lado, eu não tenho nenhuma outra alternativa. Está tudo lá no website, né, no Vedanta Brasil, é um processo gradual, lento, né? Eu vou vendendo meu peixe, as pessoas vão pescando, vão pegando, vão recebendo, vão compreendendo aqui e ali, e aí, gradualmente, como o Mauro disse, ele compreende até mesmo os ensinamentos mais sutis, tá? Então, o processo é assim mesmo, é como um quebra-cabeça que vai se montando, não é assim, Marcelo? Sim, mas é fundamental seguir aquela orientação que tem lá no Facebook. Começar pela essência da iluminação, Tato Raboda, e por aí vai. Mas a maioria das pessoas relutam, e por isso que não realmente fica difícil. E eu estava até pensando nisso ontem, quão importante é isso. As pessoas não entendem, elas querem ir lá na frente já. O quão é importante você ler o Essência, o Tato Raboda, porque aí você sempre vai estar utilizando aqueles conceitos, palavras que estão lá em sânscrito ou não. É fundamental. A dica que eu posso deixar aí para quem está começando é isso daí. Então, sabe o que eu fiz recentemente, Marcelo? Eu vi que o nosso grupo começou a definhar, né, literalmente, né? Nós éramos muito mais pessoas no final de semana, e aí as pessoas me contatam diretamente, pessoas novas me contatam. E eu resolvi fazer essa experiência. Eu mando elas para as aulas do final de semana, poucas aparecem, né? Ou quando aparecem, mas desaparecem. Eu digo para elas, tem um programa sugerido lá no Facebook, mas fique à vontade de aparecer nas aulas do final de semana, para a gente ter um pouco mais de presenças, né? Aí eu tento dizer, mas participe, né, passivamente, porque gradualmente as suas dúvidas
serão resolvidas. De vez em quando aparece alguém, como o Felipe Fagundes, né, que é mais impaciente, tem uma paixão, uma urgência de querer compreender, e, ao mesmo tempo, ele não necessariamente está passando pelo programa completo, Marcelo, como você disse. Então, o fato de convidar as pessoas a participarem dessas aulas no final de semana não invalida a necessidade que elas têm de seguir aquele programa, aquele roteiro, né? As duas coisas devem andar juntas, para você também, que é relativamente novo, né? Ok. Nesses últimos versos, nós utilizamos, né, a palavra prakriti guna, né, para significar o complexo corpo-mente, né? Ele é vivo, ele é animado, né? E ele é chamado de ahamkara. No contexto filosófico. E, portanto, no verso 27, Krishna falou sobre a pessoa ignorante. A pessoa auto-ignorante se identifica com este ahamkara, com o eu inferior. E ele permanece apaixonado, né? Identificado, né? Totalmente apaixonado pelo corpo-mente. Então, eles foram iludidos pelos gunas de Prakriti, é por isso que as escrituras dizem, né, que o Maya é o grande ilusionista, né? É o grande magician, que através dos seus gunas, através do seu Prakriti, ele irá iludir a todos, né? As pessoas se identificarão com a sua natureza material, física material, né? A sua natureza inferior, e ficarão presas, amarradas no samsara. Isso é devido a este relacionamento de paixão pela matéria. Nós somos espíritos manifestos, né? Encarnados na matéria, mas permanecemos apaixonados por nossa natureza material, iludidos pela nossa natureza transitória, impermanente, a nossa natureza material, e aí a gente sofre todo tipo de samsara, né? Este poder de Maya é um grande sedutor. Apaixonado por este ahamkara, o Jiva, Atma, sofre. Ele se considera um fazedor e, consequentemente, ele se considera um experimentador. Ele é um realizador e ele também é um desfrutador. Nós fazemos ações para desfrutarmos de seus resultados. Nós somos como os pássaros que vivem na árvore do samsara, colhendo os frutos doces e amargos desta árvore do samsara. O ser humano, ele colhe os resultados doces, punya, e os resultados amargos, né? Então, ele é um que faz e que colhe. Ele é um karta, um fazedor, e um bhokta, um experimentador dos resultados. O bhokta é aquele que consome punya papa, é aquele que vive para consumir resultados de ações. Os frutos das ações, doces e amargos, sempre o bhokta está ali, nham, 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 né? Provando os seus resultados. E, infelizmente, os frutos doces, né, não são realmente em abundância, digamos assim. Mas o fazedor, o karta, tem sempre esperança. O karta, até que ele aprenda a lição de que, através do karma, das ações, nada realmente de bom pode ser positivamente, definitivamente obtido, né? Ele, pelo menos, ele permanece na esperança de resolver esse problema humano através do karma, das ações. Então, o karta, ele é sempre motivado até que ele comece a passar por aquele momento, muitas vezes, né, referido como a noite escura da alma, quando o indivíduo compreende que tudo aquilo que eu já fiz, né, e que produziu resultados, nenhum desses resultados me resolveu. Eu continuo sempre vazio, sempre de mãos vazias, e sempre mais sofrido, envelhecido, né, depois de tanta ralação.
né? Mas este aspecto da identidade humana, do Karta, né, ele tem muita motivação. Motivação por o quê? Por um resultado melhor. Ah, não foi dessa vez. Não foi esse emprego, não foi esse relacionamento, né? Não foi isso, não foi aquilo, mas ainda assim está por vir, né? Então, este Bhokta, ele colhe aquilo que ele colhe, e o Karta, ele está sempre esperançoso por um futuro melhor. Ele é um comedor de frutos das ações, comedor de frutos doces e amargos, que acaba sempre em encrenca, quase sempre em confusão, né? Em duplo sentido. Ele cabe em confusão como Karta e como Bhokta. Para aqueles de vocês que não compreenderam, Karta e Bhokta são os dois aspectos da personalidade do Ahamkara. Ele tem uma personalidade, um momento que ele faz, executa, e ele tem uma outra personalidade que é combinada, né? Ela é orgânica, né? Um outro aspecto desta personalidade é a personalidade daquele que colhe os frutos das ações, né? Então, nós precisamos desenvolver força para receber com equanimidade os frutos, tanto doces como os frutos amargos. Então, a personalidade do Bhokta, dentro do ângulo do Karma Yoga, é tão importante quanto a personalidade do Karta. Nós precisamos de essas personalidades. No momento que a gente executa, a gente precisa de executar um determinado espírito / compreensão, né? E quando recebemos, nós precisamos de receber também com aquele espírito / compreensão que nos permite a equanimidade a respeito dos frutos doces e amargos. Após ter falado sobre o Jnani, aquele que se perdeu no Ahamkara, agora o Krishna fala um pouco mais sobre o Jnani. E o modo qual este Jnani, ele vê o Ahamkara aparente, né, dando uma devida importância, mas jamais a superimportância. Então, aqui o Swamiji, ele coloca as coisas em termos mais amenos. Ele diz que o Jnani, ele dá uma certa importância ao Ahamkara. Dentro do âmbito de Mitya, você não deve negligenciar o Ahamkara. Você quer dar um bom exemplo, entendeu? Cuide do seu Ahamkara, mas a devida importância, não dê mais importância do que ele realmente merece, né? Então, neste verso que estamos vendo, né, diz que o Jnani é aquele que conhece a verdade sobre o guna e o karma. O guna significa, né, esta prakriti guna, significa essa energia primária, primordial, né, que são os blocos de construção do Ahamkara e de todas as configurações que existem no universo. Portanto, este Ahamkara, o guna karma, neste contexto, significa o Ahamkara e suas ações e a colheita dos frutos, né? Jnani conhece a verdade sobre todo esse sistema. Qual é o sistema? Ações e seus resultados. E qual é a verdade que o Jnani conhece que permite a ele essa força, esse equilíbrio, essa equanimidade a respeito deste mundo aparente? Ele sabe a verdade que o Ahamkara nunca deve fugir dos seus papéis sociais. Gostemos ou não, o Ahamkara ele deverá estar vivo até que o seu Parabhada Karma se esgote. Aqui não, aqui ele diz um outro ponto. Ahamkara nunca deve fugir da ação. Quer ele goste ou não, o Ahamkara terá que estar externamente ativo, né? Então, por que ele diz estar eternamente ativo? Porque nós podemos reduzir as nossas atividades, né? Esse é um outro ensinamento muito bonito, muito importante. Nós podemos reduzir essas atividades sempre dentro do contexto do karma pessoal de cada um de nós, né? Mas ainda assim nós somos convidados pelo Vedanta a reduzirmos nossas
atividades, Shravana, Manana e Nididhyasana. Menos ações e mais contemplações, né? Menos atividades e mais estudos, né? A respeito deste sistema, de como compreender esse sistema. O Yanni é que ele compreendeu o sistema, ele compreende Ishvara, ele compreende os gunas, ele compreende o Ahankara, ele compreende as leis que regem esse campo de interação, e ele sabe que nenhuma configuração de Maya Ishvara pode evitar a ação. Nem mesmo aqueles que se escondem numa caverna, ainda assim tem que levantar de vez em quando para ir fazer cocô no mato. A gente jamais consegue fugir totalmente às ações, né? Portanto, o Yanni é aquele que compreende estes fatores, né, do Prakriti de Maya. Se a Ahankara tentar descansar, parar de agir, ele poderá enferrujar. Portanto, até mesmo para que a sua saúde física seja mantida, é melhor você fazer um mínimo de ação. Alguns de vocês devem conhecer a história do Ramana Maharaj, que ele deixou tudo, foi para as montanhas, né, de Arunachala, lá, de Tiruvannamalai, e ele vivia, né, procurando umas caverninhas. As pessoas descobriam ele, aí ele tinha que sair, né, porque ele permanecia sempre naquele estado de Nirvikalpa Samadhi, né? Então, o que aconteceu? Ele enferrujou, o Ramana Maharaj enferrujou de tal modo, para quem não conhece a história dele, que depois de quase 20 anos, ele perdeu a habilidade de falar, ele não conseguia falar. Não somente isso, ele quase morreu, deixou o corpo, porque o seu estado de Nirvikalpa Samadhi era tão profundo que ele passava, ninguém sabe quanto tempo, sem se mover, sem se mexer, e gradualmente os insetos foram comendo a sua perna, a sua coxa, né? Então, foi um sage, foi um visionário, um sadhu visionário, e ele, o resto da vida dele, ele viveu com cicatrizes enormes nesta coxa dele, tá? Então, se a gente não tiver um mínimo de atividade, a gente não consegue nem mesmo, né, manter a saúde física e mental, como o Ramana Maharaj, que quase perdeu a perna e quase perdeu a fala completamente. Está aumentando devido aos benefícios da medicina moderna. Mas, se nós queremos viver mais, a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver maturidade. Para quê? Para envelhecer com elegância, envelhecer graciosamente, né? A gente envelhecer tentando manter um mínimo de saúde física e, principalmente, a saúde mental, né? Porque, como vocês já me ouviram dizer, você precisa de muita saúde mental, em outras palavras, de muita maturidade para envelhecer, né? Porque o envelhecimento traz dores, traz limitações, traz doenças, né? O indivíduo vai se tornando mais só, porque as pessoas vão morrendo ao seu redor, e ele tem que saber lidar com a solidão, em vez de sofrer a solidão. Ele tem que saber lidar com as dores, em vez de reclamar das dores, né? Então, você quer viver mais? A ciência te permite viver até a idade de 100 anos, mas para que viver até 100 anos se você não tem a maturidade para lidar com a velhice, né? Então, este é o ponto aqui, né? Manter a sua saúde física, mental, se torne um Karma Yogi, desenvolva esta força, esta maturidade que lhe permitirá de viver compreendendo todas as regras, né, que se aplicam à Mitya, entre elas a temporalidade, né, o crescimento, o envelhecimento e a morte, né, de modo que você possa morrer com um sorriso nos lábios. Você já viu alguém morrer com um sorriso nos lábios, Marcelo? Você vai, né? Eu quero morrer com um sorriso nos lábios. Vou pedir para alguém, se eu tiver ainda alguém... Vou estar pensando assim, até que enfim. Literalmente, até que enfim. Se tiver alguém comigo, né, eu vou pedir para tirar uma foto para ver se eu realmente passei com um sorriso nos olhos, nos lábios. Sorriso nos lábios e sorriso nos olhos, porque os olhos também sorriem, né?
Espelho da alma. Espelho da alma. Portanto, o Ahankara, ele inevitavelmente, ele também é um karta, ele precisa agir. Enquanto o Ahankara é um karta, ele também é um bhokta, aquele que colhe os frutos de suas ações. Portanto, no nível do Ahankara, a vida é uma série de ações e uma série de colheitas dos frutos das ações. Então, o que é a vida? Em outras palavras, eu frequentemente digo, a vida nada mais é do que estímulo, né? Estímulo e resposta. Estímulo é quando o nosso parabhada karma ocorre, né? Aí a gente recebe o nosso karma, recebe o parabhada, então nós somos estimulados aqui a agir verbalmente, fisicamente, né? Apresentarmos a nossa resposta. O Jiva foi desenhado para responder aos estímulos. Os estímulos chegam até nós através dos órgãos sensoriais e da mente. Então, nós recebemos isso como bhokta e oferecemos as nossas respostas como kartas, né? Isso é inevitável até o finalzinho de nossa encarnação. Portanto, no nível de Ahankara, a vida é uma série de ações e de colheitas dos resultados. E muitos karma palans, resultados de ações, são maravilhosos, mas muitos outros são terríveis, assustadores. Né? Então, alguns deles são muito dolorosos, principalmente nos períodos, né, de Kali Yuga. Né? O Yani é aquele que transcendeu o Punya Karma, né? Transcendeu o Ahankara com seu desejo por Punya. Né? Ele aceita a natureza inferior do Ahankara como Mithya. Ele permite que este Ahankara tenha a sua vida segundo o seu programa, segundo, né, o seu parabhada. Ele não se envolve com o parabhada do seu jiva, de sua natureza Ahankara, sua natureza inferior. Ele deixa aquilo por conta de Ishvara. Ishvara, não, agora eu sou Brahman. Mas que Brahman? Você ainda é uma Ahankara e você está sujeito às leis e o seu parabhada é o seu parabhada, entendeu? Então, se eu mandar dor, se comporte como Brahman e seja equânime, seja elegante no receber o seu papa, né? Os papas mais adversos, mais assustadores. Se você é um Yani, os receba com satisfação, né? Com resiliência, com força, com compreensão de que tudo isso faz parte das leis que regem a vida, né? Nesta ordem inferior aparente, né? E eu deixo o Ahankara por conta de Ishvara, que ele viva a sua natureza, os seus karmas, segundo os desígnios do Lord Ishvara. Vocês entendem? Enquanto ele permite que o Ahankara passe pela vida governado por Ishvara, governado por as leis kármicas, governado pelo Prabhada, do que ele se lembra? Krishna, o que ele lembra, né? O que esse Yani que permite que o Ahankara passe, que siga o curso da sua vida, seguindo a sua natureza inferior, né? Governada por Vasanas, por Prabhada, né? E neste processo, o que ele lembra, o que permanece na sua mente, na mente do Yani. E o Krishna aqui nos diz lindamente, né? O Yani é aquele que lembra sempre que os gunas, né? Através dos órgãos dos sentidos, né? Eles irão conectar o Ahankara com os respectivos objetos dos sentidos, né? Ahankara é Prakriti Guna, esta matéria básica. Guna significa produto, é o produto da matéria básica, né? É o complexo corpo-mente. Então, o Yani, ele não se preocupa com este complexo corpo-mente. Ele sabe que o que ele precisa viver, o que ele terá que viver, é perfeitamente desenhado, né?
segundo o seu parábada, segundo, né, o seu karma, né? Este é um sistema desenhado inteligentemente, e Ishvara é aquele sistema que jamais comete um erro, né? Ele não é sujeito a erros, né? Então, ele permite que os seus órgãos dos sentidos, que o seu complexo contate o mundo, significa dizer que os meus órgãos dos sentidos naturalmente se conectem com os seus respectivos objetos de experiências. Eu não vou interferir, eu não vou querer bloquear. No máximo, eu tento disciplinar antes do autoconhecimento. Após o autoconhecimento, né, eu deixo com que eles se conectem com o mundo naturalmente, né? Eu sei que tudo isso é o fruto do Maya Prakriti, do Prakriti Guna, né? O complexo corpo-mente. Ok. Na última aula, nós vimos que Prakriti Guna é sinônimo do complexo corpo-mente, blá, 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 blá. Enquanto o mundo também é Prakriti Guna, significa produto da matéria. Então, o complexo mente é produto da matéria, e o mundo é produto da mesma matéria, ok? A Ahankara é o produto dos gunas, e o mundo inerte, físico, material, é produto dos gunas. O mundo sutil, mental, ele é produto dos gunas. Gunas são os blocos de construção de todos os universos. O Yanni sabe disso, né? E ele não vai querer se meter com o Prakriti de Maya, o todo-poderoso Maya. Deixa o Maya por conta de Maya e deixa que ele faça de modo que todos os seres sigam as suas naturezas programadas por Maya, né? O mundo também é o produto dos 3 gunas. E este Ahankara e este mundo, que ambos são configurados pelos gunas, irão interagir eternamente. Este é um conceito bacana, em um outro ensinamento vedântico, que fala sobre o Jiva eterno, né? Então, este Jiva eterno, este Ahankara, este complexo corpo-mente, ele existe eternamente, né? Eternamente, além do tempo, sem início, ele sempre existiu, né? E você não consegue interagir sem que você tenha o mundo. Você precisa de 2 fatores. Nós temos o Criador, nós temos a criação, mas esta escola chamada vida, ela depende da criatura interagindo com a criação. Então, esses 2 fatores que foram criados pelo Criador, né, manifestados pelo Criador, Maya e Ishvara, esses 2 fatores irão interagir. Então, o Ahankara existe sempre, né, associado ao mundo. O mundo ele se desenvolve e, gradualmente, os elementos do mundo vão desenvolvendo os órgãos sensoriais e, em seu devido tempo, os experienciadores se desenvolvem juntamente com o mundo. Entendeu? O Jiva e o Jagata são 2 aspectos daquilo que nós chamamos a experiência, que é o status secundário do ser associado a Maya, né? Quando o Brahmana, em associação aparente com Maya, ele se torna esse fenômeno chamado experiência humana, né? Que é uma interação entre a criatura, né, e a criação. Então, isso é inevitável. Esse Jiva existe eternamente. Portanto, o Yanni, ele não tem problema com seu Ahankara e não tem problema com o mundo. E ele sabe que esta interação inevitavelmente irá produzir Punya Papa, inevitavelmente irá produzir prazeres e dores. O Yanni, aquele que sabe disso, não tem nenhum problema, porque tudo isso é parte dessas leis primárias, né, do universo manifesto. Todas as ações produzem resultados, e esses resultados serão, às vezes, doces, às vezes amargos. Tudo que nasce, cresce, envelhece, morre, adoece e morre. Existem leis que não podem ser modificadas. E, entre elas, a lei de que ninguém consegue evitar esta dualidade Punya Papa. Então, se você quer viver, você precisa
aceitar o Papa que vem lado a lado com Punha, né? É inevitável. E eu tendo a dizer que o Punha, né, ele mais frequentemente se apresenta, o Papa mais frequentemente está presente, com alguns Punhas, aqui e ali. E por que eu tendo a dizer isso? Eu tendo a dizer isso simplesmente porque o Punha é um resultado favorável que depende de uma infinidade de fatores para ser conquistado, obtido, né? E dura pouco, cujo resultado doce acaba rápido, né? Então, você trabalhou, né, Cidente? Você está dando risada porque você compreendeu o jogo. Trabalhou para obter Punha. Quando você tem sucesso em meio a tantos fracassos, você colhe aquele resultado que dura pouco. Então, no final das contas, ou a gente experimenta o desejo pelo Punha, né, o fracasso em não obter Punha, e quando a gente obtém o Punha nos deixa rapidamente. Então, no final das contas, a vida humana é bem definida como a experiência do samsara. Todas essas perturbações mentais, emocionais, devido ao fato de sermos movidos por esta ignorância cósmica sem início. A crença de que a dualidade é a realidade e que o único modo de eu me resolver aqui é manipular o campo para extrair sempre Punha. Como é que as pessoas não compreendem, mais cedo ou mais tarde, a impossibilidade, né, de tal missão, né? Portanto, o Yanni sabe que você não pode parar esta interação com o mundo, mas você pode reduzir. Eu estava tocando nesse assunto antes. Um buscador de autoconhecimento, de moksha, na medida que ele vai amadurecendo, ele vai reduzindo as interações. Ele vai minimizando as interações. Ele vai se afastando do karma, vai se afastando do karma yoga, vai entrando mais e mais no Jnana Yoga. Menos ações, menos interações e mais estudo e contemplação, porque a única solução, a única resolução está na compreensão daquilo que é a minha real identidade e natureza, né? Então, essa interação é inevitável. Ela vai existir, mas ela precisa gradualmente ser reduzida na medida que a maturidade se desenvolve. Portanto, é inútil tentar escapar do mundo. Você não pode escapar do mundo. E as pessoas cansadas do mundo tentam fugir, elas acabam levando o mundo para onde quer elas vão, né? Eu dei um pulo aí 2 parágrafos que não são muito relevantes. Eu estou falando aqui que você não pode escapar do mundo. E as pessoas que querem fugir do mundo porque sofreram tanto no mundo, ralaram tanto, apanharam tanto, né? Sofreram o pão que o diabo amassou e elas fogem do mundo, mas elas não se dão conta que elas levam o mundo dentro de si. O mundo elas levam com elas, né? Então, se você vai para uma caverna lá do Himalaias, ou de Tiruvannamalai, você está levando o seu mundo. Todas as impressões angustiantes, dolorosas, você leva consigo para, né, esses ambientes. Isso não irá ajudar em nada. Você acaba ficando mais miserável, porque você vai também desenvolvendo um sentimento maior de fracasso e de como é que se diz? Na vida, a gente precisa ter coragem para encarar a vida, enfrentar a vida, né? E aqueles que não têm coragem são covardes. A gente vai desenvolver um sentimento de fracasso e covardia por ter fugido do mundo, né? Isso é um problema enorme. Então, é melhor aceitar o mundo, enfrentar o mundo, né?
jamais fugir do mundo, mas gradualmente desenvolver a compreensão, com a ajuda das Escrituras, de que o mundo não irá resolver os nossos problemas, mas serve para um processo de karma que produz a maturidade e o desenvolvimento de determinadas qualificações. Então, eu continuo interagindo com o mundo, fazendo desta interação um processo de purificação, né? E o Yanni é aquele que sabe de tudo isso, portanto, ele não tem nenhum problema a respeito do seu Ahankara e a interação do Ahankara com o mundo. Porque um Yanni é capaz de permitir. Por que o Yanni é capaz de permitir que isto aconteça? Porque ele sabe, mesmo quando o Ahankara está interagindo, eu tenho uma natureza superior, que é de natureza existência, consciência infinitamente não limitada. O meu Ahankara limitado está interagindo com o Mithya, né? Este campo aparente de objetos em constante modificação, regido por diversas leis, entre elas as leis kármicas, né? Então, eu percebo, né, do ponto de vista da minha natureza Satchitananda, eu objetivo a minha natureza inferior, né, interagindo, né? Mas eu sei que eu, em minha natureza superior, eu não sou afetado por nada que ocorra este Ahankara. Assim, as atividades do mundo, sejam elas do mundo de vigília, do mundo dos sonhos, elas não me impactam, né? Elas não me afetam, realmente. É como, mais ou menos, como assistirmos um filme numa tela do cinema, né? Esse filme na tela do cinema, ela não afeta a tela. Não afeta a tela, por quê? Porque quando acabou o filme, imagina um filme de guerra, tem tanto tiro de canhão, aí de vez em quando aparece algumas bombas, né? Umas bombas potentes mesmo, aí acaba o filme. Aquele cara que é totalmente identificado com as projeções do mundo, ele vai imediatamente verificar a condição daquela tela, daquele pano de fundo. Não é possível que não tenhamos buracos ali, né? Depois de tantos tiros e bombas, né? Mas ele vai lá e vê que a tela não foi afetada por essas projeções, né? Então, do mesmo modo, o Yanni, ele sabe que todo este campo de interação com o mundo nada mais é do que um grande teatro, um grande filme, uma grande projeção de nomes, cores e formas que ocorre dentro do âmbito desse espelho, consciência e existência. Tudo ocorre ali, é refletido ali, ou é projetado ali, como no caso desta analogia de um pano de fundo. O pano de fundo não é afetado, e eu, a consciência e a existência, tudo ocorre dentro do âmbito desta consciência e existência, inclusive o meu Ahankara ocorre objetivamente dentro desse âmbito, e eu não sou afetado, porque eu estou firmemente, claramente identificado com esta minha natureza superior, que é o testemunha, a consciência não experiencial, infinitamente livre, independente de todas as experiências do Ahankara. As experiências do Ahankara afetam o Ahankara? Talvez sim, mas se eu me identifico com a minha identidade superior, o meu Ahankara, como bônus, ele recebe uma imunização de tal modo que ele, sabendo que ele é Brahman, ele já não sofre os impactos do Ahankara, do mesmo modo que o Jnani sofre. Vocês entenderam esta passagem? Alguém não entendeu? Portanto, o Jnani não é afetado. O Jnani, ele tem este firme autoconhecimento, que é aquele diz, o Jnani lembra sempre, e lembra com convicção. O Jnani, ele possui esse conhecimento que não é nem mesmo sujeito a esquecimento. Por exemplo, aquele exemplo típico, né? O Marcelo, ele sabe que ele é um ser humano, né?
Ele não é uma tartaruga, mas ele é um ser humano, né? Você precisa de lembrar que você é um ser humano? Não. Não. Então, não é nem sujeito ao esquecimento, aquele conhecimento. Eu sou um ser humano. O Yanni é aquele que tem o conhecimento. Eu sou Satchitananda, eu sou consciência. Eu sou existência, não sou complexo corpo-mente. Eu vivifico e animo o corpo-mente através do meu poderoso Maya, mas eu sou livre e independente. Nada me afeta, né? Então, esta compreensão é uma compreensão livre de esquecimento. Portanto, não é nem mesmo necessário lembrar, mas aqui eu compreendo, essa passagem diz, o Yanni é aquele que lembra sempre, ou em outras palavras, que jamais esquece. Assim, a única maneira é descobrir o seu eu superior, e uma vez que você o compreenda, você o reivindique, de modo que você possa assumir, né, a sua identidade real, a sua identidade superior. E assim você pode deixar que o Ahankara interaja com o mundo, siga o seu curso, o seu parábdha, né, sem estar confuso. O Yanni, ele não se confunde com o Ahankara, e por isso o Ahankara ele se torna um Ahankara sábio, né? Porque o Ahankara, ele fundamentalmente, isso aqui é um outro ponto dos ensinamentos. O Ahankara, a gente está dizendo que é o complexo corpo-mente, mas o Ahankara em si, no aspecto chit, no aspecto sabedoria, o Ahankara é mais, o Jiva-Atma é mais do que simplesmente um complexo corpo-mente. O Jiva-Atma é a consciência refletida, né? Essa consciência refletida, ela se torna uma consciência mais clara, mais sábia, né? E sempre, né, mantendo essa perspectiva objetiva de quê? Do complexo corpo-mente. Então, eu estou redefinindo o Jiva-Atma, já não mais como complexo corpo-mente, mas como a consciência refletida que observa o complexo corpo-mente. Ele não se confunde com os três corpos, ele não se confunde com o seu complexo corpo-mente em sua natureza substancial, material, energética. Ele se identifica com a consciência refletida e ele assume o fato de que a sua consciência refletida é de mesma natureza da consciência de Brahman, da consciência original. Então, ele assume a sua consciência original a partir da identificação com esta consciência refletida e não com a identificação do complexo corpo-mente. Eu estou dando um passo além do que está sendo apresentado aqui como definição do Jiva-Atma, né? O Yanni permanece como ser destacado. De quê? Destacado do Ahankara, o complexo corpo-mente, que é matéria inerte. Ele permanece como o quê? Ele permanece destacado, testemunhando, mas a consciência original não testemunha nada porque não é um agente, uma entidade experienciadora e conhecedora. Então, ele permanece destacado do complexo corpo-mente, a sua natureza substancial, matéria e energia, ele permanece destacado como o quê? Como consciência refletida. Consciência refletida é o Atma do Jiva, ok? É o ser do Jiva. Ele permanece como testemunha, né, experiencial, objetivando o Ahankara, objetivando o complexo corpo-mente, como que destacado, ele é capaz de vivenciar o seu próprio complexo corpo-mente objetivamente. Esse é um dos ensinamentos mais importantes do Vedanta, a capacidade de objetivar o Ahankara. E a gente vai ter oportunidade, entre hoje e amanhã, de mergulhar mais nisso. Porque, como nós sabemos, a consciência original, o Brahman, ela não tem uma capacidade de objetivar nada. Ela se torna capaz de objetivar através do Jiva-Atma. Brahman é o Atma. O Jiva-Atma, né? A consciência refletida, ela tem a capacidade de objetivar. A gente objetiva tudo, né? A gente objetiva tudo. Eu e um objeto de objetivação. E a gente chega a um ponto de objetivar
o nosso ego, o nosso arrancar, o nosso complexo corpo-mente. Como é que a gente objetiva? Se ele é invisível aos olhos, se ele não tem cheiro, se ele não tem textura, se ele não tem sabor, se ele não tem nenhum ruído, né? Você objetiva intelectualmente, naturalmente, você tem uma capacidade de objetivá-lo intelectualmente. E, naturalmente, Brahman não tem intelecto. Então, quem é que vai objetivar o Ahankara? Eu, o Atma do Jiva, eu, a entidade que experiencia, que conhece através da objetivação de fenômenos. O meu complexo corpo-mente é um fenômeno objetivável. A minha real natureza não é um fenômeno objetivável. Por isso que não podemos conhecê-la objetivamente. Mas eu posso, como consciência refletida, objetivar o complexo corpo-mente, que é o espelho refletor, que é o aparato que reflete a consciência original, produzindo a consciência refletida. Eu sou a consciência refletida, eu não sou o aparato refletor. Eu não sou o complexo corpo-mente no qual a consciência brilha. Eu sou o brilho da consciência, que, por natureza, é idêntico à natureza de Brahman, de consciência pura, consciência original. Portanto, é a consciência refletida que é capaz de objetivar o complexo corpo-mente, objetivá-lo intelectualmente. Ele é capaz de objetivar o Ahankara, significa que ele é capaz de olhar para o seu próprio complexo corpo-mente, sabendo que é tudo mithya, né? É mithya, mas ainda assim eu assumo a responsabilidade por esta ordem, né, aparente, na qual eu nasci, vivi, cresci e eu obtive o autoconhecimento, né? Portanto, eu tenho certo respeito por mithya, eu não supervalorizo mithya, e eu objetivamente eu olho para o complexo corpo-mente não com os olhos, mas com os olhos, né, os olhos da sabedoria, os olhos intelectuais da sabedoria védica, vedântica, né? Eu olho para tudo isso, sabendo que tudo isso é mithya, mas ainda assim, com a clara compreensão de que somente em mithya a nossa natureza em satya pode ser obtida, né? Então, nós precisamos de compreender o valor de mithya também. Afinal, o nosso problema não é a morte do corpo. A morte do corpo não causa nenhum problema, porque muitos corpos estão morrendo regularmente. Então, ele está aqui fazendo outra passagem na problemática do Ahankara, aquele ser, aquela entidade, né, limitada pelo tempo, né? Temporalidade é o problema maior dos Ahankaras, desses complexos corpo-mente, né? Então, o problema do Ahankara não é a morte, porque a morte é aceitável. Todos morrem regularmente. Qual o problema do Ahankara? O problema do Ahankara é a minha morte. Que todos morram não é um problema para mim. Eu sei, eu compreendi. Eu li livros de filosofia que falam sobre a natureza do universo como sendo sujeita ao tempo. Tudo que nasce morre, tudo que aparece desaparece. Eu estudei todos os livros de filosofia e não tenho nenhum problema com esta ideologia, mas eu tenho um problema com a morte do meu Ahankara, do meu corpo, complexo corpo-mente, não o complexo corpo-mente do Marcelo. Eu tenho o problema com o complexo, a morte do complexo corpo-mente meu, né? Então, uma coisa é nós aceitarmos essas compreensões a nível acadêmico, filosófico, e a outra coisa é botar isso para o teste, né, Marcelo? Então, se eu aceito a morte, eu preciso aceitar a morte de todos os Ahankaras. Não existe exceções nas leis que regem esse universo aparente, né? Então, eu tenho que ter essa honestidade intelectual, né, para aceitar.
Vedanta não muda nenhum fato da vida. Vedanta somente me dá esta capacidade de objetividade. Aprendo a olhar para os meus corpos mais próximos, os corpos dos meus filhos, pais, esposas e parentes, né? Sabendo que a morte é certa para todos, é uma lei universal, sem me queixar de Deus, né? Quantas vezes, né, eu vi a indignação de pessoas no momento do falecimento, né, do marido, da esposa, de um filho, né? E muitas vezes as pessoas se perguntando, será que existe realmente Deus? Eu fiz tantas orações para salvar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, e ainda assim Deus não o salvou, né? Então, essa maturidade permite a você não brigar com Deus, saber que o problema não está em Deus. O problema não está no mundo, o problema está na minha não aceitação nas leis universais que regem o mundo. Maturidade é a capacidade de aceitar aquilo que não pode ser modificado, como nós sabemos, né? Suponha que você diga, Senhor, tudo bem, eu compreendi todas essas leis universais, mas eu quero que você faça uma exceção, né? No caso do meu complexo corpo-mente, eu quero que ele viva eternamente, né? Vamos criar uma nova lei, dizer, vamos fazer uma emenda constitucional para dizer que, né, aí você tem que oferecer essa, dizendo eu e você, tem que oferecer para ele também. Eu e você, nós somos sujeitos a essas leis, né? Então, nós podemos viver eternamente. Esta lei da mortalidade vem revogada para nós. Assim, nós podemos viver por 800, 1000 anos, etc., etc. Mas como é que a gente vai lidar com o envelhecimento, as dores, e etc., etc., se a gente não desenvolve a maturidade, né, ao mesmo tempo que a gente estaria desenvolvendo a imortalidade, né? Então, não tem saída, queremos 2 conjuntos de leis, Aí ele dá um outro exemplo aqui, na Índia, né, para aqueles de vocês que conhecem a Índia tem coisas... eu não sei, não conheço muito bem mais a Índia, agora já faz alguns anos que eu não vou lá, mas a Índia de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, era muito particular. Primeira coisa, muitas pessoas, muita gente, tudo, né, compactadas, e qualquer lugar que você vai, filas, né, filas a perder de vista. E as pessoas não tinham nenhum problema naquele tempo de grudar o corpo atrás de você. Então, eu ficava realmente incomodado, né? Eu me afastava, eu pedia para a pessoa, né, manter uma distância. Quando eu via, daqui a pouco, a pessoa naquela ansiedade de chegar mais próxima do guichê para ser atendida, né, a pessoa estava colada, né, no seu traseiro, né? Então, você vai vendo essas coisas, não, tem alguma coisa estranha com isso aqui, né? Porque todo mundo está com pressa de chegar no guichê, né? Então, todo mundo, observar aquele cara ali, nossa, já dá 1 minuto e meio que está ali, mas quando eu chego no guichê, aí eu quero fazer com calma, eu não tenho nenhum problema de permanecer 5 minutos no guichê, né? Então, são aquelas coisas que nós queremos que exceções sejam abertas para nós e somente para nós. Portanto, não aceitamos as leis do Senhor. Mas o Jnani olha para todos os corpos, todas as mentes, a partir dessa lei universal do Criador. Ele não protesta contra nenhum evento da vida. Ele não protesta contra a velhice, ele aceita graciosamente a separação, ele graciosamente aceita a deterioração da saúde, ele aceita a morte, ele aceita tudo. Essa aceitação sem resistência é chamada de Jivan Mukti. Jivan Mukti é aquele que é livre daquilo que é limitado, né? Enquanto no limitado ele é livre da limitação do limitado, do corpo-mente. É o Jivan Mukta.
aquele que é livre, liberado ainda enquanto encarnado, né? E Krishna nos diz, com esse conhecimento, com esta capacidade de objetividade, o Jnani permanece desapegado do seu ahamkara. Este é o nosso verso agora, do capítulo 3, onde nós estamos, o verso 29, que nós estamos começando, estaremos fazendo amanhã. Aqueles que são iludidos pelos gunas de Prakriti se apegam às ações, né, que fundamentalmente são produtos dos gunas, ou do Prakriti, ou de Maya, a totalidade de todos os fatores que produzem as interações no campo. Um homem de conhecimento completo não deve perturbar aquelas pessoas imaturas de conhecimento incompleto. Então, isso é interessante, este estudo do Gita que nós estamos falando, porque o Gita que nós fizemos, né, diversos anos atrás, que se encontra, né, no internet, ele apresenta os ensinamentos, né, muito simplificados, e os versos também eram traduções que foram muito simplificadas pelo James Swartz. Então, aqui nós vemos as traduções dos versos, né, independentes, um por um, e em sua versão mais original, uma tradução mais original, né? Eu lembro de como esses versos, alguns deles, né, eram ditos dentro da tradução oferecida pelo James Swartz, né? E assim eu vejo ele aqui, eu os encontro mais ricos, né, mais completos, né? Então, os Jnanis são aqueles iludidos pela matéria, pelo Prakriti de Maya, pelos gunas, né? Eles são iludidos pela materialidade do universo. Eles acreditam que o mundo da materialidade seja real. E assim eles se apegam a quê? Eles se apegam ao mundo, se apegam às ações e se apegam aos resultados, os frutos das ações. Eles estão amarrados neste processo de ações e colheitas dos frutos das ações. Eles são iludidos pela matéria, iludidos pelo poderoso Maya, né? Esses são os Jnanis. Mas os Jnanis, os homens e as mulheres de autoconhecimento, e esse autoconhecimento precisa ser completo, eles não são apegados ao mundo, não são apegados ao ahamkara e às experiências do ahamkara. Por que eles não são apegados? Porque eles possuem um conhecimento completo. Então, este conhecimento completo vai nos dar material para um ótimo satsang amanhã, okay? Um conhecimento completo. E este Jnani, aquele de conhecimento completo, ele não deve perturbar a mente daquelas pessoas imaturas de conhecimento incompleto, né? Então, na versão do James Swartz, ele diz: o sábio não deve perturbar a mente do ignorante. Mas aqui tem muito mais riqueza, né? A integridade do verso. Ele diz que aquele com conhecimento completo, aquele Jnani com conhecimento completo, não deve perturbar a mente daquelas pessoas imaturas que possuem um conhecimento incompleto. Então, o que é esse conhecimento incompleto? É o conhecimento a respeito da minha natureza inferior, o ahamkara. Eu só conheço ele, a matéria, a energia, a minha natureza substancial, mas eu não conheço a minha real natureza, a essência da minha real existência. Então, essas pessoas, que todos jivas têm uma capacidade de conhecimento, eles são agentes que experimentam e conhecem. Então, esses jivas, eles possuem um conhecimento incompleto, que, em outras palavras, se traduz em dizer, eles conhecem o aspecto físico-material do universo, mas eles não conhecem o espírito do universo, que é o espírito do complexo corpo-mente, que é o espírito de Ishvara, o espírito de Jagat, né? Então, eles têm um conhecimento incompleto, e somente esse conhecimento completo, né, nos permite a libertação do samsara, né? Capacidade de objetivar o complexo corpo-mente, sem apego, sem identificação, né? Vivendo livre e independente
né, das experiências de prazeres e dores que são inevitáveis ao Ahamkara, né? Então, isso e muito mais será visto amanhã, ok? Então, se alguém tiver alguma reclamação, este é o momento. Caso contrário... Professor, posso falar uma coisinha aqui, se o senhor permite que eu fale um negócio aqui? Ok. Então, a questão do conhecimento completo, mas falando assim das escrituras, né? Só um comentário rapidinho. Eu tive amigos na vida, alguns amigos que nós conversávamos bastante sobre autoconhecimento, Vedanta e tal, mas eu percebia que eles negligenciavam questão de karma, negligenciavam questões de gunas tal, ficavam só naquela coisa do... Alguns deles liam muito o Nisargadatta Maharaj e ficavam naquilo de eu sou aquilo, né? E viviam a vida assim, eu sou aquilo. Então eu ficava pensando que alguma coisa estava incompleta ou errado naquele... Eu achava que poderia gerar ali uma construção de uma falsa liberdade, né? Porque eu sou aquilo, tá tudo bem. Mas aí eu vou tomar minha cervejinha, vou paquerar as mulheres, levo a vida como eu quero e penso que sou livre. Eu estou Então, errado, né? isso aí é um material bom que você está apresentando. Eu gostaria que você apresentasse amanhã no início da aula. E nos leva a uma outra conversa, ok? Porque aqui, nesta passagem do Gita, Lord Krishna está apresentando o conhecimento completo, que é o conhecimento da matéria e do espírito, né? E o que você está falando é um conhecimento, né, incompleto, até mesmo no âmbito de pessoas espiritualizadas. São pessoas que se dizem conhecedoras do espírito, né? Mas eles também possuem conhecimento incompleto, por isso que eles não são liberados, por isso que eles ainda são sujeitos ao sofrimento psicológico humano, porque o conhecimento é incompleto. Eles conhecem a matéria, né? Eles conhecem o Ahamkara, né? Eles ouviram falar que eles conhecem o espírito, eles conhecem Satya, eles conhecem, né, a essência de tudo, aquilo, né, de modo vago, de modo abstrato, de modo confuso, mas eles não conhecem Ishvara. Se você não conhece Ishvara, se você não conhece as leis do que rege Ishvara, você não conhece realmente Mithya, você não compreende Mithya, o seu conhecimento espiritual serve para nada. Isto é o fato que nós vemos nos círculos espirituais por aí. São pessoas que pensam que conhecem Satya, mas mesmo que conheçam esse Satya, se você não conhece Mithya, se você não conhece Ishvara, e o relacionamento Ishvara, Jiva e Jagata, o seu conhecimento é simplesmente ouro falso. Tá? É conhecimento que não produz a libertação. E é o que você estava dizendo a respeito dos seus amigos. Tá? Então, a gente pode começar daí amanhã em nossa aula. Ok, professor, perfeito. Obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Acho que hoje eu me agitei um pouco, acabei ficando meio rouco. Namastê, até amanhã.